Nas próximas aulas vamos tratar a forma racional para um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita. Até agora, vimos o teorema de composição primária, em que o nosso espaço vetorial é decomposto com uma soma direta de subespaços que são núcleos de operadores lineares que são polinômios no operador inicial. Agora a gente vai decompor o nosso espaço como soma direta de subespaços cíclicos. E cíclico vai querer dizer simplesmente que é o mínimo subespaço que tem variante e que contenha um vetor dado. Seja um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita, dizemos que um vetor é T-cíclico ou simplesmente cíclico quando o operador linear é claro, se o nosso espaço vetorial é o menor subespaço de invariante que contém A1. Tá? Vamos ver um exemplo que seria a matriz 0010. Então, vamos ver dois vetores. Um dos dois vetores vai ser cíclico e outro não. Se a gente considera o segundo vetor da base canônica, esse vetor aqui é claramente não cíclico. Se vocês aplicam a matriz ao vetor, o resultado é o vetor nulo. Então, o menor subespaço tem variante que contém, bom, de fato, o menor subespaço tem variante que contém o vetor 0,1 é o espaço gerado por 0,1. O espaço gerado por 0,1 é tem variante. Tá? E por que tem variante? Em particular, porque a gente viu que o vetor 0,1 é um autovetor associado ao autovalor zero. De fato, é um elemento do núcleo. Então, esse vetor tem variante, esse subespaço tem variante. Em particular, o vetor 0,1 não é cíclico, porque o menor subespaço tem variante que contém a 0,1 não é o espaço vetorial todo. É um subespaço de dimensão 1, é um espaço de dimensão 2. Então, 0,1 não é cíclico. Bom, vamos ver agora um vetor que sim é cíclico, que seria o vetor 1, 0. Tá? Se vocês aplicam agora a matriz ao vetor 1, 0, o resultado é 0, 1. Então, qualquer subespaço tem variante que contém ao vetor 1, 0, também tem que conter a imagem, bom, a invariante no nosso caso, também tem que conter a imagem do vetor 1, 0. Em particular, tem que conter a 0, 1. Então, pronto, o menor subespaço tem variante que contém o vetor 1, 0, contém também o vetor 0, 1, e como contém uma base de, por exemplo, R2, então é tudo bem. É todo nosso espaço vetorial. Então, em consequência, o vetor 1, 0 é cíclico. Tá? O que acontece quando vocês têm um vetor cíclico para um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão n? Então, temos esse critério aí, U será cíclico se somente se o conjunto formado pelos iterados por t elevado a j de U, com j entre 0 e n-1, é uma base do espaço vetorial. Tá? Vamos ver isso aí. O que acontece? A gente tem que vai existir um primeiro índice maior ou igual do que 1, tal que o resultado de aplicar t elevado a m a u pertence ao subespaço gerado pelos anteriores. Pertence ao subespaço gerado por u, a imagem de u, h, t elevado a m-1 aplicado a u. Tá? Isso aí acontece
claramente em algum momento, porque estamos trabalhando em um espaço vetorial de dimensão finita. Então, vamos considerar o primeiro índice. Esse será o M. O que acontece é que se você está nessa situação, o menor subespaço de invariante que contenha U é exatamente esse aqui. É o espaço, subespaço vetorial gerado pelos iterados t elevado a j de U com j menor do que n. Por quê? Porque o que acontece é que se vocês agora têm t elevado a m mais 1 de isso aí vai estar no espaço gerado por t aplicado a U, t iterado duas vezes aplicado a U, t elevado a m menos 1 aplicado a U, ht elevado a m aplicado a U. Tá, mas t elevado a m aplicado a U pertence a esse espaço aqui, então tudo está contido no espaço gerado por U, t aplicado a U, h, t elevado a m menos 1 aplicado a U. E assim por diante. Então, a gente tem que esse subespaço, em consequência, vai ser, vai ser um subespaço que vai conter todos os iterados de U. Tá? Bom, também é claro que como a imagem de qualquer gerador pertence ao subespaço, o subespaço é invariante. Esse subespaço aqui, que podemos chamar TW, é, momento, W é invariante. É claro, a dimensão dW vai ser exatamente igual a M. Porque se existisse alguma combinação não, linear não nula, serando, ou seja, tal que essa combinação linear com não todos os coeficientes nulos é nula, vocês teriam que o M não seria o primeiro. Então a gente tem que W é invariante e que a sua dimensão é necessariamente M. Mas tudo bem, quando o vetor é cíclico, se somente se o W, o mínimo subespaço de invariante gerado por U, é necessariamente todo V. Tá? Então, U é cíclico, se somente se W é igual a V, ou seja, se somente se a dimensão de W é a dimensão de V, que é igual a M. E aí, o que a gente está dizendo é que U vai ser cíclico se e somente se esse conjunto aqui, que é um conjunto linearmente independente, é uma base. Tá? Se esse conjunto aqui tem n elementos, ou seja, se é uma base. Claro, nesse caso, isso acontece quando M é igual a n, ou seja, que vamos ter aqui n menos 1. Então, com isso a gente tem uma prova do lema. U vai ser cíclico se somente se esse subconjunto de iterados de U, os n primeiros, forma uma base do nosso espaço vetorial. Tá. Então, uma coisa que é interessante agora é que o enésimo t elevado a n aplicado a U, claro, tem que ser uma combinação linear dos elementos da base, se U é um vetor cíclico, porque temos que os iterados Hn-1 formam uma base, então qualquer vetor do espaço vetorial é uma combinação linear dos mesmos. Em particular, aqui podemos escrever os coeficientes dessa combinação linear. E o que é interessante é que esses coeficientes não são quaisquer. São os coeficientes do polinômio minimal de t. Tá? Por que é isso aí? Pelo seguinte, vamos ver. Se vocês têm o polinômio minimal, tá?
Vamos ver. O polinômio minimal já dá para vocês uma combinação linear, porque o polinômio minimal vai ser aplicado até zero, e isso aí vai ser a subir zero, mais a subir 1 vezes t, más a subir n menos 1 veces t elevado a n menos 1, más t elevado a n, tá? É claro, se a gente aplica esse operador linear, que é zero, a u, também vamos obter algo que é nulo, ou de fato o vetor nulo. E claro, aí obtemos que o iterado enésimo de t aplicado a u vai ser menos a subir 0 vezes u, menos a subir 1 vezes t aplicado a 1, bom, assim por diante, a menos h menos a subir n menos 1 vezes t elevado a n menos 1 aplicado a 1. E pronto. Como os coeficientes que aparecem na direita são únicos, porque temos que os iterados h, o índice n-1, formam uma base quando são aplicados a u, então, necessariamente, esses coeficientes são os coeficientes do polinômio minimal. Então, é interessante, dessa maneira, saber que o enésimo iterado de u é uma combinação linear dos elementos da base, que são os iterados de t aplicados a u h a ordem n-1, cujos coeficientes são, de fato, os coeficientes de grau hn-1 do polinômio minimal. Tá? Então, também podemos tentar, se temos um vetor cíclico, escrever a matriz do nosso operador na base que está associada a esse vetor cíclico. Que a base está dos iterados de t, h a ordem n-1 aplicados a u. Claro, en esa base, a matriz do nosso operador é do tipo que está aqui, tá? É o que é interessante. Por quê? Porque se vocês têm t aplicado ao primeiro vetor da base, vamos obter tu. Mas tu é o segundo vetor da base. Então, por isso, na primeira coluna, temos que o primeiro coeficiente é 0, o segundo é 1 e o resto dos coeficientes também são 0. Se vocês aplicam t ao segundo vetor da base, a gente obtém t elevado a 2 aplicado a u, que é o terceiro vetor da base. E por isso, aí na segunda coluna, temos que os dois primeiros coeficientes são 0, o terceiro é igual a 1, e o resto dos coeficientes voltam a ser iguais a 0. E assim por diante, tá? Se vocês consideram o elemento n-1 da base, que é o t elevado a n-2 aplicado a 1, temos t elevado a n-1 aplicado a 1, que é o último elemento da base. Então, na penúltima coluna, tem todos os elementos iguais a 0, salvo o último, que é igual a 1. E o que acontece na última coluna? Bom, na última coluna, vocês usam a relação que aparecia aqui na transparência anterior. T elevado a n vai ser aplicado a u, que não é outra coisa que t elevado a t aplicado ao último vetor da base, vai ser menos a subir 0 vezes o primeiro vetor da base, menos a subir 1 vezes o segundo, h menos a subir n menos 1 vezes o último. E por isso vai aparecer essa expressão aqui. E o que é interessante é que os coeficientes que aparecem na última coluna são exatamente os coeficientes de grau hn-1 do polinômio minimal. Esse aqui é menos o termo independente, esse aqui é menos o coeficiente de grau 1, e aqui temos menos o coeficiente de grau n-1. Então, temos uma matriz na qual os coeficientes fora da última coluna são conhecidos e na última coluna todos os coeficientes são dados pelo polinômio minimal. Isso acontece cada vez que a gente considera um vetor cíclico e considera a matriz do operador na base associada de maneira natural ao vetor cíclico. Tá? Bom, então, essa matriz aí, como é uma matriz que só depende do polinômio minimal, porque o resto da matriz
essencialmente sempre igual, bom, de fato é sempre igual, então vai ser chamada de matriz companheira desse polinômio. Se vocês têm esse polinômio, essa aqui seria a definição da matriz companheira. Quando vocês têm um vetor cíclico, o que acontece é que a matriz do operador na base B, onde B é a base naturalmente associada ao vetor cíclico, é de fato a matriz companheira do polinômio minimal. Tá? De fato é o que está aqui escrito no teorema. Você já tem um operador linear definido de novo em um espaço vetorial de dimensão finita. Se existe um vetor cíclico, então existe uma base, que é a base que a gente associa de maneira natural a um vetor cíclico, tal que a matriz do operador linear nessa base é a matriz companheira do polinômio minimal. Um corolário interessante é o seguinte: se vocês têm um operador linear e existe um vetor cíclico, então o polinômio característico e o polinômio minimal são iguais. Tá? Por quê? Porque se vocês têm um vetor cíclico, o que a gente viu é, se existe um vetor cíclico, então a gente viu que o polinômio minimal tem grau igual à dimensão do espaço. Mas tudo bem. O polinômio característico também tem um grau que é igual à dimensão do espaço. E como vocês têm que o polinômio minimal divide o polinômio característico, e os dois são mônicos, então necessariamente são iguais. Então, sempre que exista um vetor cíclico, temos que o polinômio característico e o polinômio minimal são iguais. É uma propriedade interessante associada à existência de um vetor cíclico. Se os polinômios característico e minimal são distintos, então não pode nunca existir um vetor cíclico. Outro corolário é o seguinte: seja A a matriz companheira de um polinômio P, tá? Então, P é o polinômio característico e também o polinômio minimal de A. Tá? Isso aí é essencialmente pensar um pouco que o que a gente fez até agora. Tá, vamos ver um exemplo, porque é bem simples. Se vocês consideram, por exemplo, um polinômio que seja a sub 0 mais a sub 1 vezes x mais a sub 2 vezes o quadrado de x. Qual seria a matriz, desculpa, aqui os polinômios são mônicos, então mais o quadrado de x. Qual seria a matriz companheira de esse polinômio aí? A matriz companheira é uma matriz que seria 0, 1, menos a sub 0, menos a sub 1. Tá? Essa aqui é a matriz companheira do polinômio P. E aí o que estamos dizendo é que o polinômio minimal e o polinômio característico dessa matriz são ambos iguais a P. Bom, isso aí é bastante natural da discussão anterior. Mas, de fato, também é muito claro. Ou seja, se vocês aqui têm essa matriz, vocês podem considerar que é um operador linear definido em F a potência 2, onde F é o corpo onde a gente trabalha. Tá? E, de fato, se vocês consideram a base, no nosso caso seria a base canônica, o que vocês vão ter é que, bom, de fato, isso aqui não é outra coisa que o resultado de aplicar A ao vetor 1, 0.
E isso acontece sempre que vocês têm uma matriz companheira. Se você tem uma matriz companheira, a base canônica é a base associada ao vetor cíclico, que seria o primeiro vetor da base canônica. Então, vocês têm um vetor cíclico, e daí é claro que a última coluna tem que estar dada pelos coeficientes do polinômio mínima de A. E de fato, também, como temos um vetor cíclico, o polinômio mínima coincide com o polinômio característico. Então, sempre que temos uma matriz companheira, sabemos quais são os polinômios mínima e característico. Tá? No nosso caso, o polinômio mínima é igual ao polinômio característico e são iguais a P. Então, sempre que temos uma matriz companheira, sabemos o polinômio minimal e o polinômio característico. Vocês poderiam aqui calcular diretamente qual é o polinômio característico. Vamos obter exatamente P. Tá? Bom, como a gente está interessado em conhecer o menor subespaço, claro, o que acontece é que estamos tratando vetores cíclicos. Então, a nossa definição é que um vetor cíclico, se o menor subespaço tem variante que contém o vetor U, é o espaço todo. Mas tudo bem, vamos considerar, em qualquer caso, para qualquer vetor, o menor subespaço tem variante que contém o vetor U, seja o vetor cíclico ou não. É claro que esse subespaço é obtido considerando polinômios em T e aplicando a U. Por quê? Porque qualquer expressão desse tipo vai estar em um subespaço tem variante contendo a 1. Se contém a 1, contém t aplicado a u, contém t elevado a 2 aplicado a u, contém t elevado a 3 aplicado a u, contém as combinações lineares. Então, contém qualquer polinômio em t aplicado a u. Mas é muito simples mostrar que esse conjunto aqui, de fato, é t invariante. Porque se vocês consideram t aplicado a P de t aplicado a U, essa expressão volta a ser do mesmo tipo, um polinômio em t aplicado a U. De fato, vai ser o polinômio x vezes p aplicado a t e tudo isso aí aplicado a U. Então, esse conjunto, que seria o candidato, seria o mínimo que a gente tem que considerar para ter um subespaço t invariante, de fato é t invariante. Então, vamos chamar de C de UT o menor subespaço t invariante que contém o vetor U, e de novo temos que é dessa forma. Bom, se a gente tem um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita, vamos a chamar de T anulador ao IDA, vocês podem conferir que é um IDA, dos polinômios com coeficientes em F, tais que quando vocês aplicam PAT, esse operador linear aplicado a U vai dar o vetor nulo. Tá? Esse IDA não é o IDA trivial, o IDA que só contém o elemento zero, o polinômio nulo, porque contém, por exemplo, o polinômio minimal sempre. Então, o único gerador mônico desse IDA não trivial, existe um único gerador mônico porque o nosso anel de polinômios com coeficientes em um corpo é um domínio principal. Esse único gerador mônico vai ser também chamado T anulador. Então, vamos chamar T anulador as duas coisas. Tanto ao IDA, de todos os polinômios em T que feram o vetor U, quanto ao único gerador mônico desse IDA. Então, temos aqui o mínimo subespaço T invariante que contém o vetor U, o IDA anulador,
e o gerador mônico do IDA, que também vai ser chamado de T anulado. Então, as propriedades, algumas das propriedades interessantes que temos para esses conceitos são as seguintes. A primeira, se U é cíclico, o anulador já sabemos qual é. Que sabemos que os vetores, se U é cíclico, a gente sabe que os vetores U, T aplicado a U, H, T aplicado a N menos N, T elevado a N menos 1 aplicado a U, são uma base. Claro, mas isso quer dizer que não pode existir nenhum polinômio de grau menor ou igual do que n menos 1 em T que será U, porque senão existiria uma combinação linear nula desses vetores em que não todos os coeficientes são nulos. Então, o menor grau que pode ter um polinômio que anula U é n, mas tem um polinômio de grau n que anula U, que é o polinômio minimal. Tá? No caso de ser cíclico, o polinômio minimal tem grau n, e o polinômio característico também. Então, o que acontece é que, como o gerador de um IDA é o único polinômio mônico de grau mínimo que está nesse IDA, no nosso caso, o gerador tem que ter grau menor ou igual do que n, o polinômio minimal tem grau exatamente igual a n, é mônico, então o T anulador do nosso vetor cíclico é necessariamente o polinômio minimal. Tá? Porque, de novo, não existe nenhum polinômio de grau menor do que n em T, salvo o polinômio no local, que seria o vetor U. E, então, o IDA vai estar gerado pelo polinômio minimal que tem grau exatamente igual a n. Bom, aqui eu coloquei polinômio minimal, mas poderia ser também polinômio característico, porque como já sabemos, quando um operador linear possui um vetor cíclico, o polinômio minimal e o polinômio característico são exatamente iguais. Qual é o polinômio minimal da restrição de T a C de UT, ao mínimo subespaço de invariante que contém a 1? Bom, vocês têm que tomar em conta que essa restrição faz sentido exatamente pelo fato de que o C é T invariante, mas agora é claro que para essa restrição U é um vetor cíclico. Então podemos aplicar o resultado anterior. O polinômio minimal dessa restrição tem que ser necessariamente o T anulado. Tá? Então, temos uma propriedade também interessante. Não só conseguimos dizer, no caso de ser cíclico, qual seria o T anulador do vetor, mas também podemos dizer qual é o T anulador de qualquer... Bom, podemos relacionar com as propriedades da restrição de T ao mínimo subespaço T invariante que contém o vetor U. E agora, temos outra coisa interessante, que a dimensão desse menor subespaço T invariante que contém a U, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao polinômio, ao grau do polinômio minimal da restrição. Porque aí, para esse subespaço, U é um vetor cíclico. E o grau do polinômio minimal é, de fato, o grau do T anulado. Tá? Então, temos todas essas propriedades. Além disso, se K é o grau do T anulador, de novo, aplicando que a restrição de T ao subespaço C é um operador linear que possui um vetor cíclico, vocês podem ir a um resultado de uma das transparências anteriores para mostrar que esse subconjunto aqui é uma base do menor subespaço T invariante que contém a 1, do C de UT. Então, todas as propriedades são deduzidas das propriedades equivalentes para o caso em que temos um vetor cíclico, considerando a restrição de T ao C de UT. Porque
essa restrição possui um vetor cíclico que é exatamente o vetor U. Bom, então qual é o nosso objetivo? Por enquanto, a gente falou do que o menor subespaço tem variante que contém um vetor U, etc. Mas o que a gente quer fazer com isso? O que a gente quer fazer, por exemplo, com as matrizes companheiras de polinômios? Então, o nosso objetivo está dado na seguinte definição. Vamos considerar uma matriz, n por n, com coeficientes em um corpo F. Se A é a soma direta de matrizes companheiras de polinômios não escalares, tais que cada um é dividido em um múltiplo do seguinte, então dizemos que está em forma racional. Bom, o que é uma soma direta de matrizes? Tá. Se vocês têm n, que soma de n sub 1 a n sub 2, n sub 2 mais n sub 2, n sub 1 mais n sub 2 mais pontos mais n sub r, tá? Então, o que a soma direta de A sub 1, A sub 2, HA sub R é uma matriz que é diagonal por blocos. Então, aqui vocês consideram a CR sub 1 primeiras colunas, não, a N sub 1 primeiras colunas, a N sub 2, HN sub R, e aqui mesma coisa com as linhas. E aqui vocês vão colocar A sub 1, aqui A sub 2, e por aí vai H a sub R. E o resto dos coeficientes são todos iguais a C. Então, se a gente consegue colocar a matriz em essa forma diagonal por blocos, em que todas as matrizes que aparecem nos blocos diagonais são matrizes companheiras, e além disso, se a gente tem essa propriedade aqui, que é bem importante, que o polinômio que corresponde à matriz I mais 1 divide o polinômio que corresponde à matriz I, então dizemos que a matriz está em forma racional. Mesma coisa para um operador linear. Se vocês têm um operador linear, é simplesmente encontrar uma base, tá? Encontrar uma decomposição. Se temos um operador linear, vai estar em forma racional. Vamos ver. Se T é um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita, quando é que está em forma racional? Pues está em forma racional se vocês conseguem colocar o nosso espaço vetorial como uma soma direta desses espaços C de U sub 1, U sub 2, H, U sub S. Ou seja, se vocês... Tá? Porque para cada um desses espaços a restrição vai ter um vetor cíclico e a gente pode considerar a base associada a esse vetor cíclico, onde a matriz da restrição vai ser uma matriz companheira. É a única coisa que a gente tem que pedir, claro. Bom, claro. A única coisa que a gente tem que pedir é que os anuladores desses polinômios cumprem a propriedade da forma racional. Ou seja, que P, o anulador de U sub 2 divide o anulador de U sub 1, o anulador de U sub 3 divide o anulador de U sub 2, e por aí vai H, o anulador de U sub S, que divide o anulador de U sub S menos 1. Então, se vocês têm agora uma decomposição desse tipo, o que a gente pode fazer é considerar uma base que vai conter aqui U sub 1 e vamos considerar todos os iterados, H, por exemplo, N sub 1 menos 1 de U, onde N sub 1 seria o grau do T anulador de U sub 1. Tá? Ou seja, bom, e aqui temos U sub 2, HT elevado a N sub 2 menos 1 aplicado ao sub 2,
e por aí vai h u sub s, t elevado a n sub s menos 1 aplicado a u sub s, onde n sub j vai ser o grau do t anulador de u sub j. Tá? Ok? Então, nessa situação, o que vocês têm que, se vocês consideram a matriz do operador, essa base é exatamente uma matriz em forma racional, porque vai ser uma matriz diagonal por blocos, pelo fato de que todos esses espaços C que a gente está considerando são invariantes, então isso aí dá uma matriz diagonal por blocos, e como a gente tem que a restrição a cada um desses espaços tem um vetor cíclico, o do primeiro espaço é u sub 1, o do último, por exemplo, é u sub s, então, considerando as bases naturais associadas a esses vetores cíclicos, e de fato a união delas, vocês têm que a matriz de T em essa base vai ser uma matriz diagonal por blocos, em que os blocos são matrizes companheiras de polinômios, tá? E de fato os polinômios são os anuladores do U sub 1, U sub 2, H, U sub S. Então, para uma matriz, a gente quer encontrar uma matriz semelhante que é diagonal por blocos, onde os blocos são matrizes companheiras. Aqui a gente quer, para um operador, que dá uma decomposição do espaço como suma de subespaços que estão gerados por vetores cíclicos. Então, os vetores cíclicos são fundamentais na forma racional. Tá? Bom, aqui mais ou menos estou dizendo a mesma coisa, tá? O que a gente precisa para um operador é encontrar vetores tais que V é a soma direta dos Cs dos U sub J. É onde cada anulador de um deles divide o anulador do anterior. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Uma pergunta natural é por que a gente inclui essa condição aqui? Essa condição aí é incluída para garantir a unicidade. Porque se você não inclui essa condição, tem muitas maneiras de estabelecer essa decomposição. Tá? Vamos ver um exemplo. Se vocês consideram aqui o primeiro vetor da base canônica, esse vetor é cíclico, tá? Não, porque a imagem desse vetor é ele próprio. Mas tudo bem. O que a gente tem é que como esse vetor é um autovetor, o mínimo subespaço gerado por E sub 1, o mínimo subespaço A invariante, é de fato o espaço gerado por E sub 1, que seria y igual a 0, ou seja, a segunda coordenada igual a 0. Ótimo. Se vocês têm o segundo vetor da base canônica, bom, acontece a mesma coisa, ou seja, o mínimo subespaço invariante gerado por E sub 2 também é um espaço gerado por E sub 2, porque E sub 2 também é um autovetor, associado a um autovalor distinto do anterior, o autovalor 2, mas tanto faz. Como a imagem de E sub 2 é 2 vezes E sub 2, a reta que contém o E sub 2 é invariante. Então, aqui vocês têm uma decomposição como soma de subespaços cíclicos. Por exemplo, se a gente trabalha em R2, isso aqui vai ser a soma direta do subespaço cíclico associado a E sub 1 e o subespaço cíclico associado a E sub 2. Tá? Mas tudo bem. Será que essa aí é a única maneira? Se vocês olham com detalhe, essa decomposição não cumpre as propriedades do teorema. Tá? Porque qual é o anulador do E sub 1? A gente tem que T de E sub 1 é igual a E sub 1. Então, isso é a mesma coisa que dizer que T menos a identidade aplicado a E sub 1 é zero.
E aí vocês têm que x menos 1 aplicado a t, aplicado a e sub 1 é 0. Então, temos que existe um polinômio de grau 1, mônico, que seria o x menos 1, tal que quando aplicamos x menos 1 ao operador t, o novo operador será o vetor e sub 1. Como o subespaço mínimo tem invariante gerado por e sub 1 tem grau 1, o t anulador tem que ser exatamente esse polinômio. Então, temos que p de e sub 1 vai ser o polinômio x menos 1. Tá? Mas o que acontece quando vocês consideram, então vou colocar por aqui, p de e sub 1, o anulador de e sub 1 é x menos 1. Mas o que acontece quando vocês consideram e sub 2? Então vamos fazer aqui. Então, o que acontece é que t de e sub 2 já não é e sub 2, porque e sub 2 não é um autovetor associado a 1, mas é um autovetor associado a 2. Então, é 2 vezes e sub 2. Então, aqui é t menos 2 vezes a identidade aplicado a e sub 2. Tá? Não fica aqui muito limpo, na verdade. Então, aqui a gente tem que x menos 2 aplicado a t, aplicado a e sub 2, vai ser igual a 0. E daí, pelo mesmo argumento que no caso anterior, a gente vai deduzir que o polinômio, que o anulador de e sub 2 vai ser x menos 2. E vocês veem que isso aí não cumpre as condições que a gente quer para a nossa forma racional. Porque, se vocês olham, o que tem que acontecer é que cada polinômio divide o anterior. Mas, infelizmente, aqui nesse caso isso não acontece. Ou seja, não interessa qual é a ordem que vocês considerem para esses dois polinômios, nenhum deles divide a outro. Então, essa decomposição aqui não seria a decomposição racional de R2 associada ao operador A. Não, não é essa. Tem que ser outra. Então, vamos ver exatamente qual é a decomposição. Aqui vocês podem considerar outros vetores. No nosso caso, a gente considerou o primeiro vetor da base canônica e aí o segundo. Mas vamos considerar a soma dos dois. Então, vamos considerar o vetor u igual a 1, 1. Vamos ver se esse vetor é cíclico. Então, a gente aplica A ao vetor u, ou seja, o vetor 1, 1, e o resultado vai ser o vetor 1, 2. O que acontece? O menor subespaço tem variante que contém a u, contém também os vetores 1, 1 e 1, 2. Mas tudo bem, se vocês contêm o 1, 1 e 1, 2, contém todos os vetores de R2. Porque, claro, se 1, 1 e 1, 2 pertencem a esse C de 1, como esse C é um subespaço vetorial, a diferença dos dois também. Então, 1, 2 menos 1, 1 pertence a C, mas isso aí é o vetor 0, 1. É claro, se 0, 1 pertence a C, como 1, 1 também pertence, a diferença dos dois também pertence a C. Então, claro, a gente viu que os dois vetores da base canônica pertencem a C, ou seja, que C é todo R2. E daí, o que a gente tem é que existe um vetor cíclico. Tá? O vetor 1, 1 é um vetor cíclico para operador determinado pela matriz A. Então, agora,
isso aí já vai dar de cara para a gente qual vai ser a forma racional de A, tá? A única coisa que a gente precisa é conhecer qual é o polinômio minimal de A. Mas o polinômio minimal de A é igual a x menos 1 vezes x menos 2. Ou seja, o quadrado de x menos 3 vezes x mais 2. Ok? Então, isso quer dizer que a forma racional de A vai ser a matriz companheira desse polinômio. Então, qual é a matriz companheira desse polinômio? É 0, 1 e agora menos 2, 3. Então, essa seria a forma racional associada à matriz 1, 0, 0, 2. 0 menos 2, 1, 3. E, de fato, aqui a gente tem que existe um vetor cíclico, que não é único, tá? Mas no nosso caso, podemos considerar, por exemplo, o vetor 1. Mas precisamos considerar um vetor que não seja um dos vetores da base canônica. Nenhum dos dois vetores da base canônica é cíclico. Vamos ver aqui um outro exemplo. Temos a matriz, queremos colocar em forma racional. Não é muito complicado, tá? Por exemplo, podemos considerar o menor subespaço de invariante que contém o primeiro vetor da base canônica. Claro, como contém ao primeiro vetor, tem que conter a imagem, mas a imagem do primeiro vetor da base canônica pela matriz A é o segundo vetor da base canônica. E a imagem do segundo, como a segunda coluna é uma coluna de zeros, é zero. Então, o subespaço, o mínimo subespaço de invariante gerado por E sub 1 é o espaço gerado por E sub 1 e E sub 2. Se a gente considera o menor subespaço de invariante que contém a E sub 3, cá tem que conter a E sub 3 e a imagem de E sub 3. Mas a imagem de E sub 3 vai ser E sub 4. Então, temos aqui E sub 4. E a imagem de E sub 4, como a última coluna é uma coluna de zeros, é zero. Então, estamos nessa situação aqui. Então, de novo, temos que R4 vai ser a soma de C de E sub 1 mais C de E sub 3. E gostaríamos de saber se isso aí, bom, de fato, aqui o negócio é que essa matriz já está em forma racional, tá? Se vocês consideram, porque essas matrizes aqui são matrizes companheiras, tá? As duas são matrizes companheiras do polinômio x quadrado. Então, claro, se vocês consideram o subespaço gerado pelos dois primeiros vetores da base canônica e o subespaço gerado pelos dois últimos, claro, isso aí vai dar a decomposição pedida, tá? A decomposição de R4 que a gente precisa porque, claro, a matriz de A na base canônica já está em forma racional. Está em forma racional porque, de fato, o anulador de E sub 1 vai ser igual ao quadrado de x, que é igual ao anulador de E sub 3. Então, temos a condição que a gente precisa. O anulador de E sub 3 divide o anulador de E sub 1. São iguais, mas em particular, qualquer deles divide a outro. Então, estamos numa situação em que a gente tem A já em forma canônica. Mas poderia, por exemplo, existir um vetor cíclico? No nosso caso, a resposta é que não, porque é bem fácil mostrar que essa matriz aqui cumpre que A quadrado é zero, tá? E como A quadrado é zero,
e A é distinto de zero, o polinômio minimal de A é o quadrado de x, mas o polinômio característico de A tem que ser um polinômio de grau 4, porque a dimensão da matriz é 4, e de fato é x elevado a 4. Então, como o polinômio minimal é distinto do polinômio característico, não pode existir um vetor cíclico. De fato, a decomposição necessariamente é dessa forma aqui. É a soma de dois subespaços tem variantes de dimensão 2. E para ambos, o polinômio minimal dessa restrição de t a cada um dos subespaços é o quadrado de x. Tá? E por isso temos que a nossa matriz está em forma racional. Tá? Mas essa forma racional, o que é interessante no exemplo, não é que pode ser atingida, porque isso aí é óbvio, já está em forma racional, mas o que é interessante é que é única, tá? Não dá para colocar de outra maneira, não dá para... a gente não mostrou isso, vamos mostrar mais tarde, mas dá para perceber no exemplo que não vai dar para colocar de outra maneira. Não dá para, por exemplo, colocar aqui só como soma de 1 porque tem um vetor cíclico. Hoje vimos a forma racional. Em uma aula anterior, vimos a decomposição primária. Dado um operador linear, a gente considera uma decomposição do espaço vetorial como suma direta de subespaços que são núcleos de operadores naturalmente associados ao operador inicial, de fato, polinômios no dito operador. Aqui a gente tem uma decomposição de uma natureza distinta. Os nossos subespaços que aparecem na decomposição e que vão dar origem à forma canônica são subespaços cíclicos, ou seja, subespaços invariantes gerados por um único vetor. Na próxima aula, avançaremos na prova do teorema da forma racional. Muito obrigado pela sua atenção.